pegar assim a definição da Organização Mundial da Saúde. Então é isso, né? Então, um monte de médico, o pessoal da área da saúde se reúne e fala, ó, define, droga é isso daqui. A definição é, toda substância que introduzida no organismo vivo modifica uma ou mais das suas funções. Tá boa essa definição? Vocês acham que tá legal? Agora eu vou dar um exemplo, assim, ó, hoje é sábado, né? 9h30 da manhã, sei lá, a gente acaba aqui a 1, daí de repente vai todo mundo ali no boteco da esquina comer uma feijoada. Como é que a gente vai ficar depois da feijoada? Com uma moleza, né? Usando uma rede, um cantinho para encostar. E aí, feijoada é droga? Mas olha que interessante, isso encaixa nessa definição, né? Substância que introduzida no organismo vivo modifica a sua função, deixou ele bem lento, né? Com sono e tal. Será que o que a gordura que tem na feijoada é droga? Será que é isso? Será que tem alguma droga? Ou será que a definição está errada? O que será que tem de estranho aí, hein? A caipirinha, foi a caipirinha que deixou mole, não foi a feijoada. Mas acho que isso é interessante, na verdade, para a gente pensar que essa definição, na verdade, não é que ela já está feita, né? Essa separação entre o que é droga e o que é alimento e tal. Na verdade, essa definição quem dá é a gente o tempo todo. A gente está definindo o que é droga, o que não é, o que é alimento, o que não é. Então, é isso, a gente tem essa divisão entre o que é droga, o que é remédio, o que é veneno e o que é alimento. Na verdade, a gente está fazendo essa definição o tempo todo. E conforme vai mudando a época e mesmo o local geográfico, isso muda, né? Então, por exemplo, um exemplo bom é o café, por exemplo, né? A gente estava aqui, toma um cafezinho para acordar. Isso que a gente está tomando aqui, um café, ele é um alimento? É um alimento aqui. Mas também tem um efeitozinho de droga que deixa a gente mais acordado, mais disposto, tal, né? Tem estudos que mostram que os usos mais danosos de substâncias acontecem em contextos em que elas são totalmente proibidas. Porque, na verdade, como elas são proibidas, fica difícil o acesso, então as pessoas, quando têm acesso, vão tentar ter acesso à substância mais concentrada possível, para que ela tenha o efeito mais forte possível, tal. Então, a gente tem relatos, por exemplo, na época da lei seca americana, quando eles proibiram até o álcool, né? Que são os únicos momentos em que tem relato de uso injetável de álcool. Quer dizer, a pessoa nunca conseguia o uísque, né? Daí conseguia lá os gangsters, né? Que acho que não sei se todo mundo sabe, mas Al Capone, todos esses caras, né? O que eles vendiam era uísque e cerveja, né? Então eles eram traficantes de bebida alcoólica. E por isso que fizeram aqueles grandes impérios do crime, foi através da venda disso daí. E daí nessa época era difícil conseguir, quando você conseguia o uísque era muito difícil, então às vezes as pessoas injetavam para ver se tinha o efeito, conseguia ter o efeito mais intenso possível com aquela pouca quantidade que eles tinham conseguido, né? Então muito relato de morte, da pessoa perder o braço, porque imagina você injetar álcool no seu braço, tal, né? Então contextos de maior proibição estão ligados a usos mais danosos, e o crack dificilmente existiria em um outro contexto, em uma outra situação como a nossa, né? Ela tem a ver uma droga muito contemporânea, que tem a ver muito com a dinâmica da nossa sociedade, realmente, de consumo intenso, desenfreado, tal, né?